possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens, deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens, deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Bom dia, estamos iniciando agora o nosso primeiro podcast do Desafio, Desafio no Ar de Volta. Mas esse momento agora é um momento muito marcante para todos nós. Por isso estamos aqui reunidos, daqui a pouco vou apresentar todos os que estão aqui conosco no estúdio, porque hoje são dois temas importantíssimos. O primeiro é o tema que nos motiva a todos de estar aqui nessa manhã belíssima de sol de domingo, às margens do Rio Amazonas, para falar da volta desse que é o maior projeto de inclusão social através da educação do Brasil, a volta do desafio. Estamos todos muito felizes. E o nosso podcast, que inicia hoje pela primeira vez, ele vai ser uma constante. Inicialmente, nós vamos fazer pelo menos uma vez por semana. A cada semana, sempre nesse horário de domingo, vamos estar aqui com um grande tema debatendo, voltado para as questões do Enem. E hoje já vamos ter um tema importantíssimo, que com certeza vai ser a presença na prova do Enem, o conflito do Oriente Médio, que está acontecendo agora, nesse instante. Mas hoje, nós vamos iniciar falando dessa grande volta do desafio. Eu vou rapidamente aqui apresentar quem já está aqui conosco. Está aqui ao meu lado o professor Edivander, que vai ser um dos principais debatedores sobre esse tema dos conflitos lá do Oriente Médio. Professor Guara, o nosso professor de História, só lembrando, professor Edivander, nosso professor de Geografia. Professor Guara, grande historiador, dos maiores professores desse estado, está aqui conosco. Professor Alexandre, que está aqui conosco nesse nosso primeiro podcast. Nossa queridíssima professora Sânzia. Professora, bem-vinda. Está aqui também na minha esquerda, professor Jonildo. Professor Jonildo, juntamente com a professora Sânzia, dois grandes mestres aí da literatura. Temos aqui um convidado especial, especialíssimo, porque ele é um dos grandes responsáveis por essa volta do desafio. Nosso
querido vereador Bânia Lobato. Agradecer a todos que já estão aí e comecem a divulgar, comecem a mandar para os seus amigos, para eles acompanharem. É a volta do desafio, é o desafio voltando com força total. E eu quero começar aqui ouvindo já como é que ele se sente, como é que ele está se sentindo nesse momento que para nós tem um peso muito grande, professor Edivander, a volta do desafio. Um bom dia a todos, bom dia Jorge, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Nós estamos aqui nesse momento histórico porque eu sempre digo, né, Jorge, que a educação aqui no Amapá, ela tem no desafio mais do que um preâmbulo, tem aí um dinamismo gigante que deu uma certa parada e voltou agora de maneira muito mais moderna, mas com a mesma pegada, a mesma vibe, aquela mesma situação que a gente tem com o nosso aluno, porque nós somos realmente, junto com o nosso aluno, uma grande família, que é a família Desafio. Então, estou muito satisfeito, extremamente emocionado com esse retorno do desafio, com todo o meu pessoal que está do meu lado aqui, sempre esteve, e a gente tem tudo para realmente continuar dando certo sempre na história educacional. Já uma prévia do que nós vamos debater daqui a pouco. Você acha que na prova do Enem vai vir questões sobre o Oriente Médio? A grande verdade, Jorge, é que sempre vem, e agora vem aumentando, porque mais do que uma análise geográfica, é uma análise transversal, interdisciplinar, que envolve geografia, sociologia, história, envolve filosofia, envolve linguagens, pode ser um tema de redação, mesmo lembrando que no Enem a redação geralmente é só sobre o Brasil, mas o que acontece lá fora reflete no Brasil, principalmente economicamente, que a questão do petróleo pode engendrar um aumento de preço e aí inflação no nosso país. Isso a gente vai debater daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter é verdade. Mas nós acompanhamos logo na abertura aqui desse nosso primeiro encontro, um vídeo que sempre que eu vejo esse vídeo a gente se emociona. E com o Guara, com o professor Guara não deve ser diferente, né, Guara? Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, colegas, bom dia a você que está nos acompanhando aí. Realmente, hoje é um dia para mim de muita emoção. Quando nós nos encontramos aqui no retorno desse projeto que mudou a vida de centenas de pessoas nesse estado, eu me sinto muito emocionado, assim, quando a gente ouve a narração desse vídeo, quando a gente vê aquelas cenas de jovens que nos dias de hoje já estão aí na sociedade, já são profissionais, já estão desempenhando suas funções dentro do nosso estado, e isso nos deixa assim, muito emocionados e ao mesmo tempo, Jorge, é uma alegria de estarmos aqui hoje retomando esse projeto, que é um projeto que mudou muitas vidas e vai, a partir de hoje, continuar mudando vidas de pessoas no nosso estado. Estamos aqui com o nosso querido professor Alexandre. Professor Alexandre, esse momento, o que representa para o senhor? Tem uma parte importante, escreveu uma parte importante dessa história do desafio. Bom, Jorge, bom dia a todos, telespectadores que estão nos observando, nos assistindo nesse momento. É muita emoção, né? Falar do desafio nesse momento é muita emoção. A gente que acompanha o desafio desde o início, que foi uma mudança de vida de várias pessoas que vinham de bicicleta de bairros longes para poder assistir aula, aquelas pessoas que investiram para que tivesse um futuro melhor. E o desafio fez parte dessas pessoas e agora vai continuar fazendo. Nós vamos mudar vidas, né? O desafio vai mudar vidas, porque tudo que Deus tem na vida do ser humano, tudo que Deus tem para o desafio, o propósito que Deus tem, eu sempre falo isso para ti, Jorge, que o desafio voltou porque Deus permitiu que ele voltasse. E eu creio que vai fazer várias mudanças, as pessoas vão ter condições de estudar, de ser aprovada em concurso, de passar nos vestibulares, nas melhores universidades do país. E é muita emoção poder fazer parte de novo desse projeto, um projeto bonito, um projeto família, um projeto que foi criado no coração de Deus, eu creio nisso, e é um projeto onde só vai aumentar cada dia mais. Eu creio que daqui até o final dessa live vai ter mais matrículas, vai haver mais matrículas onde as pessoas
vão começar a sentir no coração a necessidade de estudar e a necessidade de almejar, de buscar algo melhor para si. Professora Sânzia, foram mais de 150 mil pessoas que passaram nesse projeto conosco ao longo de 16, quase 17 anos de história. E só nesse primeiro momento, nessa volta, já temos aí próximo de 5 mil alunos inscritos. A senhora esperava toda essa repercussão e ainda essa motivação que as pessoas têm, esse respeito pelo projeto Desafio? Bom dia, professora. Bom dia a todos os digníssimos colegas, bom dia a todos os que estão nos acompanhando, bom dia também à equipe técnica que está aqui, né? Nós estamos diretamente do estúdio do Desafio, né? Na beira do rio da Foz, aqui, ó, do rio Amazonas, aqui, maravilhoso. Bom dia a todos. A gente está emocionado, primeira coisa. E a emoção, ela às vezes trai a gente, trai as palavras, os gestos, mas a gente tem que curtir esse momento e pedir às vezes a Deus que mais uma vez continue abençoando as nossas vidas, que continue abençoando o desafio e principalmente aquelas pessoas que estão do lado de lá. Nós estamos à beira do rio, retornando um projeto social maravilhoso, abençoado, com a mudança de vida de mais de 150 mil pessoas. E nenhum momento foi esquecido. A minha vida é impactada sempre no supermercado, na rua, nas festas, que alguém lembra do desafio e sempre perguntou: quando o desafio vai voltar? Pois bem, o momento é esse, voltou. Voltou e nós temos a equipe aqui motivada, agradecida. Nós estamos com essa roupagem tecnológica, não temos mais aquele giz, né? O bode, giz, mas nós temos a mesma motivação, a mesma paixão pelo ensino, pelo aprendizado e principalmente levar a oportunidade de estudo para todos, inclusive para você que ainda não fez a sua inscrição, né? Você que ainda não clicou, a você que ainda não colocou seus dados para ter acesso a essas aulas e mudar a sua vida. O primeiro passo é esse. A vida é um desafio. A história é um desafio. O mundo é um desafio. E a oportunidade chegou com o nome de desafio para você que ainda não participou. Então venha, participe das nossas aulas, acompanhe o desafio e eu espero muito mais. Porque não foi só 150 mil. A quantidade de famílias que ainda estão aí esperando uma oportunidade. Para a gente que ainda continua trabalhando no ensino médio, no ensino fundamental, ainda tem muita gente precisando de um desafio. Eu convido a todos vocês a virem, a acompanhar, a assistir, participar desse desafio que é o nosso show desafio. Vamos mudar muitas vidas, continuaremos a mudar vidas. É muito bom estar aqui. Obrigada. Sabe, Sânzia, tudo que a gente faz é um grande desafio. Esse momento aqui já é um desafio, né? Aqui não tem nenhum profissional da área de comunicação. Estamos aqui meio que no improviso, tá? A mensagem está chegando lá, tenho certeza. Se você que está nos acompanhando e quiser mandar alguma pergunta já para aqui os professores, está aberto aí, pode mandar que a gente vai já responder para você. E temos professores aqui só daquele nível, tá? Igual os times do Brasil na Copa do Mundo, né? Sem dúvida. Queriam nos colocar lá embaixo, quando a gente vê, a gente já está lá em cima. Não é isso, Janildo? Ontem a Fusão ganhou também, né? Verdade, Jorge. Bom dia a todos, né? Às margens do Rio Amazonas, o maior rio do mundo, a gente começa o nosso grande sonho amanhã. Né? Amanhã começam nossas aulas, todos entusiasmados, eu e meus amigos, meus colegas aqui, professores, a equipe técnica aqui que está nos ajudando nos bastidores, tudo pronto, Jorge, tudo pronto para começar amanhã o nosso grande desafio, né? Agora, quando está tocando esse hino nosso que é característico do desafio, acho que bate uma saudade. Eu apareço nesse vídeo lá, comemorando com os alunos lá. Bem novinho ainda. Bem novinho, já tinha cabelo naquela época. Tinha cabelo nessa época, né? Mas a vontade é medonha, é muito grande, Jorge. Muito grande. Olha, a professora Sandra falou que não vai mais ter giz, então não vai ter mais desculpa para o professor Guara, porque o cabelo está ficando A gente não vai mais sujar de pó, né, agora? Não, me desculpa. Mas nós estamos aqui recebendo também um convidado especial, uma pessoa que teve uma importância grande nessa volta, e todos aqui sabem disso.
não só como incentivador, como articulador para que o desafio pudesse voltar. E o mais importante, que também foi aluno nosso, também fez parte desse projeto. E eu queria dar o meu bom dia e fazer um agradecimento pela sua participação e dizer que você é desafio, você faz parte disso, queremos você sempre aqui. Nosso vereador Bânia Lobato. É isso aí, professor Jorge, bom dia às pessoas que estão nos assistindo através desse primeiro podcast do Desafio, né? Eu quero aqui parabenizá-los, em especial, né, ao senhor, professor Jorge, por sempre acreditar, sempre à frente desse grande projeto que é de grande importância na vida das pessoas, especialmente aos jovens, né, que buscam, através da educação, transformar suas vidas para poder dar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares, né? Eu vi no vídeo aqui que você é bem direto, diz que o desafio ele não tem distinção, né? Isso que é bacana, isso que é o legal, isso que é a essência do projeto, professor Jonildo. Essa inclusão, não interessa a classe social, né? Então isso que é o mais bonito do desafio. E eu, assim, hoje eu estou, como a professora Sânzia falou, é uma emoção muito grande, porque a gente que acompanha, eu fui aluno lá atrás, né? Aí a partir desse momento a gente já passou a abraçar o projeto, passou a dizer assim, não, agora é comigo, juntamente com o professor Jorge. É uma emoção muito grande, né? Desde o momento que o desafio parou, e hoje a gente está aqui participando desse primeiro podcast, né? Que é um dia que antecede realmente as aulas do desafio. Então isso é uma emoção muito grande, a gente está aqui às margens do majestoso rio Amazonas, né? Então é um marco muito histórico. Acho que isso tem que ser guardado, não só na memória, mas nos equipamentos hoje, nas tecnologias que nós temos de ponta. Então para nós é uma emoção muito grande saber que esse projeto mais uma vez vai transformar milhares e milhares de vidas, de pessoas, de alunos que querem transformar a sua vida através da educação. Então, parabéns, professor Jorge, conte sempre comigo, conte com esse mandato. Esse mandato pode ter na certeza que aquilo que a gente puder fazer para fortalecer esse projeto, a gente vai estar sempre à disposição, para a gente poder, eu tenho certeza, ampliar. Eu quero estar participando dos aulões que vão acontecer lá no arquipélago do Bairique, lá nas aldeias do Iapoque, lá, né? Então isso para nós é muito, muito bom, professor Guara. Eu vi assim, outro dia a gente estava folheando, eu com o Jorge, naqueles arquivos, né, de fotos, e aí eu tive dificuldade de encontrar o professor Guara. Ele estava com o cabelo, como o Jorge falou, isso aqui é em decorrência, esse cabelo branco dele, em decorrência do giz, né, do pó do giz, né? Então ele estava com o cabelo bem pretinho e eu não conseguia identificar o Guara, rapaz, que ele estava realmente, né, Jonildo com bastante cabelo. Aí eu tinha cabelo, tinha muito cabelo na Clepe. Mas é isso, professor, olha, eu só tenho a agradecer e dizer que nós estamos juntos e muito felizes com o retorno do desafio. Olha, já está cheio de mensagens aqui. Que nem de uma por uma, né, Jorge? Mas só para lembrar, se você ainda não se inscreveu, ou conhece alguém que ainda não se inscreveu, as inscrições continuam abertas. Já temos mais de 4 mil inscritos. Amanhã, às 15 horas, iniciam as aulas do desafio. Aí teve um aluno nosso inscrito que ficou preocupado. Ele disse, mas eu estudo à tarde, como é que eu vou assistir às aulas que vai ser de 3 da tarde às 18 horas? Aí nós lembramos ele, essas serão as aulas que serão transmitidas daqui nesse horário, mas essas aulas elas vão ficar na plataforma, você vai poder acessar a hora que você quiser. Se você quiser assistir pela madrugada, você é daqueles que ficam à noite, à madrugada, acordado, pode assistir de madrugada. Se você quiser assistir só no outro dia, também pode. Vai estar lá à sua disposição. Você vai fazer o seu horário. Nós vamos ficar nessa interação aqui o tempo todo. Então, se você ainda não se inscreveu, está na hora. Está na hora. Porque outra dúvida muito grande, professores, que as pessoas têm. Mas o desafio vai preparar também para concursos? Sim. Na verdade, amanhã, quando começarem as aulas, já estaremos também preparando para concursos, porque os concursos,
eles têm algumas disciplinas que são obrigatórias em qualquer concurso. Qual é o concurso que não tem matemática, que não tem língua portuguesa, que não tem redação? Todos têm. Alguns têm física, outros têm atualidades, têm história, depende muito do concurso. Então, se você vai se preparar para algum concurso, já deveria estar escrito. Inscreva-se, aí você seleciona quais são as matérias que você quer. Eu vou assistir só matemática, só vou assistir às aulas do professor Alexandre e do professor Russo. Excelente. Você vai receber lá o link, aí você já separa e assiste, prepara-se só naquelas aulas. Não, só vou assistir às aulas de língua portuguesa, porque eu sei que tem um peso grande. Aí vai lá, selecione lá as aulas da professora Sânzia, do professor Willer, de todos os nossos professores, enfim, é dessa forma. Aí saiu um edital. Saiu o edital X lá. Aí sim, aí vão ter umas disciplinas específicas que nós não estamos aqui. Aí a gente abre umas salas para essas disciplinas específicas. Na parte de direito, na parte de TI, em tudo que tiver. Onde houver necessidade, já temos inclusive pessoas que já se disponibilizaram, é bom a gente saber disso, muitos ex-alunos, outros que são simpatizantes desse projeto, já se colocaram à disposição para vir nos ajudar também com essas aulas específicas. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso logo. Já está passando da hora, porque amanhã iniciam as aulas. E a partir daí não para mais. Mas tem uma novidade também. Você vai acompanhar as aulas pela internet, pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu tablet. De alguma forma você vai acompanhar. Você precisa ter uma internet lá e precisa se inscrever. A inscrição é muito simples, você acessa lá o nosso link, preenche um formulário muito simples, em 1, 2 minutos está inscrito e nós vamos daqui a pouco, o Willer Gabriel que está ali, que é um dos nossos técnicos ali que vai nos auxiliar, ele vem para cá para explicar exatamente como é que vai ser essa dinâmica a partir de amanhã, como é que vai chegar o link para você, como é que você tem que acessar. Todas essas dúvidas nós vamos tirar daqui a pouquinho mesmo. Mas eu não poderia deixar hoje aqui eu vou ler logo uma das mensagens que mandaram aqui para a gente. E é em cima dessas mensagens que eu quero avançar aqui no nosso debate. O Amaury Azevedo, ele disse assim, olha, eu fui aluno do Desafio no ano de 2003. Nós estamos em 2025, há 22 anos, né? 22 anos parece que é muito tempo, e temos vários jovens aqui que ainda não têm nem essa idade que estão aqui, não tinham nem nascido ainda quando o Amaury estudou no Desafio. Para você ter uma ideia como esse projeto ele é longevo, quantos anos nós estamos aí nessa lida. Nós não vamos falar muito mais disso, porque senão vão descobrir as nossas idades aqui, vão descobrir que eu já estou com 58 agora. Então ele diz assim, eu fui aluno do Desafio no ano de 2003 e fui aprovado no vestibular da Unifap de 2004. Fui aluno do Desafio na unidade de Santa Inês. Conte a sua história aí. E eu queria ouvir aqui, porque nós já temos um quadro, inclusive, que eu acompanhei, né? E queria ouvir de vocês, professores, porque comigo acontece o tempo todo. Eu vou contar aqui um pouco dessa história, um dos casos. Eu queria que, se você lembrar de algum, que você possa também relatar aqui, para que isso sirva de inspiração para aqueles que já estão inscritos e os que ainda vão se inscrever. O que representa verdadeiramente o desafio na vida dessas milhares de pessoas? E talvez muitos não saibam como é que aconteceu para o desafio ir, por exemplo, para a Zona Norte. Que inicialmente o desafio iniciou aqui na Zona Sul, aqui no bairro Santa Inês, inclusive, onde nós estamos. Nosso estúdio aqui no bairro Santa Inês, bem aqui na rotatória do Santa Inês. Depois você vai poder vir nos visitar aqui. E numa aula que eu estava, isso foi meados de 2001, início de 2001, a minha aula era a última aula da noite, né? Aquela aula que terminava às 10h30, e eu era meio Caxias naquela época, eu levava até às 10h30, até a pessoa física, 10h30, último horário, e quando eu saí, sempre ficava um ou outro aluno ali, querendo tirar dúvida, e eu ficava ali tirando dúvidas, os alunos iam para casa e sempre eu saía mais tarde, isso já era quase 11 da noite, quando eu saí só tinha um aluno lá fora, naquele
estacionamento, aquele pátio enorme que tinha, ele estava lá meio cabisbaixo, sozinho, era um senhor já, que naquela época devia ter já mais de 40 anos, e eu senti que ele não estava bem, cheguei lá com ele e perguntei o que estava acontecendo. E ele disse: professor, eu vou lhe explicar um pouco da minha vida. Eu fui menino de rua, passei muita dificuldade na vida. Hoje eu tenho um emprego, eu trabalho de serviços gerais, mas eu sempre tive um sonho. E esse sonho, eu vislumbro realizá-lo agora, com esse projeto aqui, com o desafio. Eu moro lá na Zona Norte. Eu venho para cá, ele morava, se não me engano, no bairro Jardim Felicidade. Eu venho para cá todos os dias andando. Eu levo aproximadamente 1h30 para sair de casa e chegar aqui. Então, eu tenho que sair bem cedo. Quando o sol começa a baixar um pouquinho, eu já me mando e chego aqui tranquilo, assisto a minha aula toda. À volta, normalmente, eu consigo uma carona. Ou alguém me dá naquela época era um vale. Era vale transporte. Papel, né? Alguém me dá um vale transporte, eu consigo uma carona de bicicleta, de alguma forma. E hoje eu estou aqui na situação que eu não tenho nem o dinheiro, nem vale transporte, nem carona. Eu posso voltar a pé. O problema é que eu saindo daqui agora, eu vou chegar umas 2 da manhã em casa. E eu passo numa área que é perigosa. Nesse horário fica perigoso para mim. E ele terminou dizendo assim: mesmo assim eu não vou desistir. Aquilo ali foi quase que como assim uma injeção de ânimo a mais para mim. Ver aquele cidadão simples, humilde, mas que não deixava apagar os sonhos dele. E disse que não importava qual a dificuldade que ele ainda iria enfrentar, mas que ele ia atrás do sonho. A partir daí, no dia seguinte, eu lembro que eu reuni os professores e disse que no ano seguinte nós iríamos para a Zona Norte. E no ano seguinte, já em 2002, nós inauguramos a nossa unidade do São Lázaro. Quem que não lembra da unidade de São Lázaro? Então, são muitas histórias de superação, histórias que marcam a vida das pessoas até hoje. E eu queria ouvir de vocês, quem tem alguma história dessa para contar, que já foi relatada para vocês. Vamos começar aqui pelo nosso professor Edivando. Jorge, me lembro do desafio Santana, que tinha um grupo de 6 pessoas que vinham do Mazagão. E naquele tempo não tinham as pontes, né, sobre os 2 rios, e pegavam 2 balsas, né? Só que essas balsas demoravam, né? E uma delas falou uma vez que ela teve praticamente que dormir na rua um certo dia porque teve um problema numa das balsas. E ela ficou sabendo e nem foi. Mas mesmo assim ela me disse a mesma coisa que o Senhor falou para você, que ela não ia desistir nunca, que ela conseguiu passar no vestibular naquele tempo Unifap, acho que ela passou, acho que até em História, alguma coisa do tipo. E foi um momento que eu até me emocionei e falei: poxa, o cara vem de outra cidade, né? Bem mais longe do que se possa imaginar. A logística era difícil e mesmo assim essa pessoa veio, né? Teve muitas e muitas outras histórias, né, que a gente se comove, a gente viu, presenciou. No próprio desafio lá do Renascer, né? Pessoas que moravam praticamente em Porto Grande, que era a mesma situação, de carona, ônibus com certeza não tinha. Então, teve vezes que a pessoa pernoitava ali mesmo, na casa de alguns amigos ou coisas do tipo. Então, cada um tem uma história de superação e o desafio, eu lembro que na TV sempre teve aquele momento onde havia aqueles relatos da superação de gente que saiu, não digo do nada, mas bem de baixo e está hoje lá em cima, né? Tem alunos nossos que inclusive dão aula para a gente hoje, né? Que começaram em serviços gerais, não desmerecendo o serviço geral, é uma profissão digna, mas eu quero estar lá em cima. E as pessoas que sobem têm na educação, como você mesmo sempre fala, é revolução. É uma revolução onde a arma não é o fuzil, é a caneta, né? Onde a munição é o livro e o principal general é o professor. Então, o tempo é o professor e a vida é para a escola, para essas pessoas, mas tiveram no desafio realmente um incentivo, um trampolim para o sucesso. E eu tenho certeza, faço coro às palavras da Sânzia, né? Que não foram só 150 mil, porque se for analisar cada família brasileira, 4 famílias no máximo, no mínimo, né?
Então, vai ter mais de 600 mil pessoas ou mais sendo agraciadas direta e indiretamente com o projeto. E agora, com essa questão da vibe da online, né, vai pegar muito mais gente, até mesmo de outros estados. Então, o desafio ficou, como a gente comentou, né, internacional, mas o objetivo nosso é manter e criar um dinamismo maior para essa questão aí do desafio no Amapá, que é realmente esse trampolim para o sucesso, com muita gente aqui que, embora, como a gente comentou, rindo, né, já tem uma certa idade, mas ainda tem muito caldo para dar, tem muito tutano para ruir, né? Divanda, fica como informação também, temos já alunos inscritos de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Tocantins, de Portugal, do Acre, do Pará, do Piauí, de Brasília, de vários estados. O desafio já extrapolou as fronteiras do estado. Mas nós temos também alunos inscritos lá das aldeias, temos da região do Pacuí, do Bailique, da região do Carnoda, enfim, estamos espalhados. Agora não temos mais fronteiras, não tem mais limites. Agora nós somos onipresentes, estamos em todos os lugares, não é isso, Mário? É isso mesmo. O desafio ele vai começar amanhã. E, na verdade, eu vejo que nós estamos começando agora, hoje, com esse momento muito especial. E aí o Jorge falando das histórias e relatando histórias, todos nós temos algumas histórias. Eu vou destacar uma de uma aluna que foi falar comigo lá na Escola Tiradentes, onde eu estava fazendo a formação para os novos concursados. E na hora do intervalo uma aluna me chamou, e ela me chamou para agradecer porque ela tinha estudado no desafio e ela tinha feito o concurso e tinha conseguido ser aprovada na área da pedagogia, e ela fez o curso de pedagogia na Unifap. Mas ela agradeceu muito o projeto, ela contou um pouco da história de dificuldade de ir estudar, e muita gente tinha essa dificuldade, muita gente ia de ônibus. Eu lembro que quando o ônibus parava ali na esquina da General Rondon com a Celino de Leão, era todo mundo quase que estava lá dentro com o uniforme do desafio. Então descia quase todo mundo e descia aquela ladeira e se colocava naquela grande sala para estudar. E além dela, outros alunos ali naquele momento da área da pedagogia. Teve um aluno de história, ele fez história, Jorge. Ele dizia que ele fez história inspirado nos professores de história do desafio. E aí naquele momento ele estava entrando para o quadro do governo para ser professor de história e também agradecendo, não é? E aí era interessante que eu batia foto com eles e muitas vezes eu esquecia de perguntar o nome. Como é o teu nome? Eu coloco aqui na foto. Porque era muita emoção deles, né? E estar ali e verificar. E nesse momento o professor Saul ainda estava no Tiradentes, eu acho que na primeira formação. E aí eles iam entrando no Tiradentes e encontravam o professor Saul sentado lá numa mesinha, e se dirigiam ao professor Saul e abraçavam e batiam foto. Então é realmente uma grande emoção, é um projeto que realmente fez a mudança em vidas. E aí você só imagina alguém que consegue hoje ingressar em um concurso público que não é mais fácil, não é tão fácil hoje, não é? É muita concorrência. E de repente essa pessoa tem uma história iniciada lá conosco. Mas agora vai ficar mais fácil com a volta do desafio? Agora sim, agora a gente vai ter aí o projeto que vai te preparar para a vida, mais para concurso, para entrar numa universidade pública, seja federal, seja estadual, enfim. E aqueles que também, Jorge, que foram nossos alunos, que já se colocaram à disposição para querer vir contribuir com o projeto. Isso também é muito bom. Agora, quando se fala de número, os dados são impressionantes. De cada 10 pessoas de Santana, 3 estudaram no desafio. Foram mais de 30 mil alunos que tivemos em Santana. Santana foi algo gigantesco. Mas quando se fala em concurso público, nós temos a marca de mais de 5 mil alunos aprovados em concursos públicos oriundos do desafio. Se você for na Polícia Militar, na Polícia Civil, dos professores, dos enfermeiros, das mais diversas áreas, lá vão ter histórias muito bonitas,
desses alunos de superação. E de alunos que têm a sua gratidão por essa equipe de professores e tantos outros. Eu já quero mandar meu abraço aqui para o professor Wirley, que está nesse momento em Goiânia. Foi lá, vai fazer lá uma consulta, uma cirurgia, né? Vai voltar ainda essa semana, se Deus quiser, já para dar continuidade. Professor Wirley, um grande abraço, professor Wirley, que dê tudo certo aí. Mandar um abraço para o professor Márcio. Estou aqui com, não vou dizer que é seu representante, na verdade, né? Mas que está aqui à altura representando o professor Márcio, seu irmão, também professor de matemática. O professor Márcio está lá em Vigia. Não é Vigia? Comendo aquele peixinho. Vigia, comendo aquela gurijuba. Está dando Sem aula grude. para lá agora, mas já disse, vou voltar aí para somar na equipe. Professor, que é um dos primeiros professores que começou conosco aqui na área de matemática, e agora está o professor Alexandre, na mesma altura, né, professor? É verdade, a gente sempre busca melhorar, né, Jorge? A gente busca, e como eu estou aqui agora no desafio, junto com vocês, junto com essa equipe fortíssima, né, uma equipe de professores de primeira linha, e o meu irmão foi um dos primeiros a participar do desafio, eu não poderia deixar também, eu não posso chegar aqui e dar uma aula meia sola, né? Eu tenho que dar uma aula à altura do que o meu irmão colocou a sua capacidade dentro do desafio. Em relação à questão dessas histórias, eu estava um dia desses, quando começamos a divulgar a volta do desafio, eu comecei a divulgar nas escolas, brinco com os meus alunos, aí tinha alguns que perguntavam para mim, mas professor, o que é o desafio? Aí eu dizia assim para eles, vocês não sabem? Pergunta para o pai de vocês. Com certeza o pai de vocês vão saber. Aí passava assim alguns dias, ele chegava, o professor, perguntei, o meu pai falava, o meu pai estudou no desafio e passou na PM, ou tá, meu pai estudou no desafio, hoje é professor. Então, os alunos nessa nova geração não tiveram o privilégio, mas agora vão ter o privilégio de estudar no desafio. Vão fazer parte desse projeto que os pais deles fizeram parte, que estudaram, foram aprovados e hoje estão bem-sucedidos. E é isso que a gente fala para esses alunos, né? Sigam aquilo que o pai de vocês fizeram, porque o desafio foi que deu uma ajuda para eles, onde eles estão hoje, foi o desafio que também ajudou a colocá-los, né? Porque nós temos professores capacitados, nós temos professores aqui, mestres, professores especialistas, dentro das suas áreas, e a gente busca dar o melhor da gente para que vocês possam ser aprovados, tanto em concurso quanto nas universidades. Agora, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Para que a gente pudesse estar aqui, a gente já fez esse agradecimento aqui ao nosso vereador Bânia Lobato, mas muitas outras pessoas nos ajudaram. E eu queria mandar aqui um abraço, está acompanhando também aqui o nosso podcast, a nossa live, a deputada professora Goretti, a deputada da educação, incansável, incentivadora, e que nos ajudou muito para que nós pudéssemos chegar hoje aqui, viu, Sanzer? Então, eu costumo dizer que as mulheres já dominam o mundo. Então, aqui a nossa professora Sanzer, e aqui o meu agradecimento à nossa deputada professora Goretti. Sanzer, você com certeza já ouviu muitas histórias de superação. Tem alguma que marcou você? A pergunta é difícil e me perdoe se eu me emocionar. Eu até convido vocês a lembrarem, se eu falar algumas frases como, por exemplo, me perdoe falar assim, tá? Que é de surpresa, que ninguém ensaiou nada. Eu preciso de um pedaço, para pagar o quadro, a gente usava um pedaço do colchão do Paraíba. Porque não tínhamos apagador. A gente ia lá e tirava um pedaço da espuma do colchão do Paraíba. Né? Então, se é agradecimento histórico, para quem não sabe, o Paraíba, fala você, amigo, por favor. que já partiu, que era o que tomava conta do prédio aqui do Santa Inês. Dormia lá no prédio, vivia no prédio, ele era morador. E ele tinha um colchão, tinha um quartinho lá, de vez em quando a gente ia lá e tirava um pedaço. A gente tirava um pedaço do colchão do Paraíba. Eu achava que eles terminavam assim, ele dava já no último horário aqui no Santa Inês, ele falou, só agora eu vou começar a varrer. Vou varrer o salão. E que horas só terminando assim? 6 horas da manhã eu estou terminando.
Então, isso é uma história marcante porque ele foi um colaborador, um amigo, um incentivador e a gente, né, todos os alunos o recebiam muito bem, ele tratava todo mundo, né? Ele levava água, ele levava um cafezinho, ele limpava todos os banheiros, ele cuidava da gente, cuidava dos alunos e a gente tem que trazer esse nome, porque é uma história que também foi muito impactante pra gente, porque ele brigava, tiraram mais um pedaço do meu colchão, né? Então a gente tinha o maior cuidado para apagar o quadro, tinha que ter. Vou também pedir licença e quero que até o Jorge complemente, porque uma das histórias marcantes também foi a nossa primeira reunião. A nossa primeira reunião não tinha cadeira para professor, tinha cadeira de aluno, mas não tinha cadeira para professor, e a gente usava umas grades, aquelas caixas de refrigerante, de cerveja do depósito, para fazer uma mesa. Aqui a gente tem uma mesa linda e maravilhosa. E a gente colocava aquelas caixas para colocar bolsa, água, cafezinho, garrafa. Não tinha lugar de sentar, né? Não tinha um chão, aquilo ali era uma lama, né? Era um aterrado grande e foi assim que começou. Eu estava lá nessa primeira reunião do desafio. Nós estávamos lá, né? Que vai ser como, horário. E a gente, às vezes, quando fala do Paraíba, vamos lembrar outras histórias marcantes, outras pessoas marcantes. Eu deixo para você falar, mas eu trago aqui o nome de quem também já foi, o professor Jorge, né? Que trabalhava, que ele era extremamente apaixonado pelo projeto, que também não está mais com a gente, e ele também era assim uma inspiração para os nossos alunos, porque ele foi uma vida impactada pelo estudo. Ele amava estudar. E trago a vida ou o impacto de um aluno que a gente acompanhou, tenho certeza que todos vocês lembram. E era o Oswaldo. O Oswaldo Índio. O Oswaldo Índio, o Oswaldo Urubu, da tribo, que ele estava todos os dias, assistia todas as aulas, o sonho de ser advogado, o sonho de passar no vestibular, o sonho de fazer uma faculdade, ele fez pedagogia, ele fez o curso de pedagogia. Pela sede, ele trabalhava lá pela sede, aquela parte lá, eu encontrei uma vez ele na sede. Sim, ele passou na pedagogia, ele passou no concurso, ele agradecia todos os dias, ele falava todos os dias e também teve uma vida extremamente breve, porque logo depois que ele passou no concurso, que ele entrou para trabalhar no estado como professor, logo depois ele teve uma complicação de saúde e também já está em outro plano. E eu creio que por último, sem a permissão de dizer o nome, eu não vou dizer, era a nossa vizinha, que a gente precisava do café, ela trazia. Era a nossa vizinha que hoje já está se aposentando, né? É uma ex-aluna maravilhosa que estava todos os dias no desafio, que passou no concurso, e a última vez que eu a encontrei foi o convite do aniversário, que ela completou, né? E falou assim, olha, eu já estou me aposentando. E foi graças ao desafio. Então são pessoas que eu recordo que vieram, participaram, e impactaram e agradeceram, e pessoas que marcaram também a nossa vida. Isso aí. Eu creio que isso, a gente às vezes tem muitas histórias que a gente lembra, né? Eu lembro da vizinha, eu não vou falar o nome, né? A gente não tem tanta permissão assim para poder usar a história das pessoas. E a nossa própria história, né? Porque para passar ali 10 anos, 8 anos, São Lázaro, o Santo Inês, Santana. Eu tive várias situações em Santana, por exemplo, de ter o pneu furado, de não chegar a tempo para a aula, o pneu furado no meio do caminho, sem condições de sair do carro, apavorada, na ida, na volta. Às vezes o lanche, a turma de Santana, que sempre, né, do prédio do São Lázaro, do prédio do Santa Rita, muitas histórias de goteira, chuva, barro, dificuldades. O desafio, ele não foi só para os alunos, ele impactou também as nossas vidas, né? E do mesmo jeito que os alunos continuam na ativa, a gente também continua. Estamos aí, continuamos a essa
essa rotina, ir para o quadro, ensinar, dar aula. Todos nós ainda estamos nos corredores das escolas. Né? Há pouco tempo eu encontrei com o João Nildo, na central do Enem, né? Vocês, e a gente está se encontrando todos os dias e todo mundo continua. Não vamos falar de idade, mas o tempo está passando e a gente continua à disposição para encarar esse desafio. Verdade, mas o desafio é isso, os desafios são, a essência do desafio foram essas dificuldades, esses momentos que a gente passou, era isso que nos motivava. Porque se tivesse tudo certinho, bonitinho, tudo, aí talvez nem desse tão certo quanto deu. Mas eu queria aqui mandar um abraço novamente, o professor Irley mandou uma mensagem para nós. Muito obrigado, meu amigo Jorge, pela honrosa deferência. Estou aqui em Goiânia, ligado em nosso maravilhoso podcast. Um abraço lá, professor Irley. Vai dar tudo certo, Irley, lá e aqui. E também a professora Gorete, que mandou uma mensagem aqui agradecendo. Parabéns, pessoal, estou feliz em fazer parte desse projeto lindo, nesse novo momento. Está em Brasília, inclusive eu a convidei para estar aqui, mas ela está em Brasília hoje, não pôde estar aqui participando conosco. E muitas mensagens, viu? Passa a manhã todo dia, né, Jorge? Depois a gente vai responder. Junil, você lembra de algum? Lembro, Jorge. Lembro que foi marcante. Na época eu trabalhava muito cursinhos aqui em Macapá, mas no meu sábado eu reservava para o desafio. Dia de sábado, lá em Santana, eu dava aula no Renascer, e tinha uma aluna, uma deficiente, ela estava bem na frente. Aí uma vez que eu terminou minha aula era o último horário do sábado, aí eu vi que ela usava uma muleta. Aí ela chegou assim: professor, o senhor me leva em casa? Eu te levo, bora lá. Aí parece que ela morava ali na Baixada Pará. Eu deixei ela lá bem próximo de onde ela morava. Ela disse: professor, o senhor me leva lá na minha casa? Porque eu tinha que levar ela na ponte. Eu saí do carro, fui levando ela até a casa dela, quando ela está entregue. Essa marcou minha vida, foi essa história dessa menina. Uma deficiente, ela ficar assistindo. Tanto é que o senhor Antônio, na época, ele dizia assim: professor, falte, porque esse pessoal só vem para assistir sua aula. Aí ela ficava me esperando: professor, o senhor me leva? Leva sim, vamos. Eu levava ela. Aí tinha que parar na cabeceira da ponte, tinha que levar aquela barra lá dentro. Eu ia lá, me escorregando ela até lá. Foi uma história que marca um desafio renascer. Pois é. E eu queria mandar um abraço aqui também para os outros professores que não puderam estar aqui, mas a partir de amanhã, ao longo de toda essa semana, vão estar aí levando o conhecimento para vocês que estão inscritos. Então vai aqui o abraço, professor Eli Limor, grande abraço, professor Eli, grande abraço, professor Silvio Santos, nosso professor de língua portuguesa. Capitão, né? Capitão, hoje já é capitão, eu já vou chamar ele de coronel, que daqui a pouco já vai ser coronel, mas acima de tudo, professor do desafio, o professor Silvio Santos. Mandar o meu abraço ao professor Saul. Não vai estar conosco dando aula, mas vai estar conosco nesses debates que nós vamos travar, que daqui a pouquinho, viu, já começa o nosso debate sobre o Oriente Médio. Não esqueça, aqui não tem tempo a perder, não. Vamos já, eu acho que já vamos dar a primeira questão do Enem, né? Por aí, Oriente Médio, por aí, daqui a pouco. E nós vamos aqui nos despedir e agradecer a presença do nosso vereador Banha, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo por tudo que tem feito pela volta do desafio. Certo, professor Jorge. Eu também quero aqui deixar o meu agradecimento à deputada Gorete. Realmente tem sido assim, uma grande aliada, uma grande parceira desse retorno do desafio. Como o professor Jorge falou, não só ela, como várias outras pessoas também se juntaram, se uniram em torno desse retorno do desafio, né? E não mais que eles, os professores, né? Os professores que estão aqui, que acreditam nesse projeto, que têm como um filho de vocês, porque vocês poderiam estar em outras situações, muitos aqui já próximos de se aposentar, entendeu? Já querendo mais um descanso, mas não, estão aqui na linha de frente, dando incentivo. Eu acompanho de perto isso aí, juntamente com o Jorge. Eu vejo assim um empenho, todas as vezes que o Jorge ligava para cada um dos senhores e senhoras professores, a gente via o entusiasmo, a empolgação, né? Contagiavam ali, mesmo a gente olhava, eu e o Jorge, a gente chegou um momento que a gente olhava assim um para o outro e dizia: qual é o caminho que nós vamos tomar, né? E eu, na condição de político, é engraçado, Jorge, que a gente acaba realmente
se rotulando também. Eu não sou professor, mas sou um entusiasta assim, do projeto. Eu lembro que isso me chamou muita atenção, mesmo a gente fazendo parte do grupo, mas o que me chamou muita atenção foi aquele abraço lá no Desafio Renascer, aonde vocês, o Jorge, conseguiram reunir muitos alunos, comunidade, para dar aquele abraço. Aquilo foi muito marcante. Ali deu para a gente perceber o tamanho da importância, o tamanho do projeto. Eu falo isso porque à época eu era morador lá do Renascer. E eu vi ali muitos moradores contra a construção do prédio do Desafio, né? Porque eles queriam uma praça, queriam não sei o que e tudo mais. E depois o Desafio, quando começou realmente a funcionar, essas pessoas que eram contra estavam lá com seus filhos, estavam lá estudando. Eu recordo, Jorge, do senhor lá da panificadora lá. Inicialmente eles eram contra, porque na ideia deles, se construir uma praça aqui vai ter um movimento constante e tudo mais, né? Mas quando o Desafio foi para lá, ele, através do empreendimento dele, inclusive ele formou a filha dele, né? Que foi professora no Desafio. Então, professora Grace Kelly. Exatamente. Oficial do Bombeiro. Então, professora Sandra, são muitas histórias. Se a gente fosse 2 horas de tempo é pouco para a gente contar essa história do Desafio, todas as histórias. O Desafio Laranjal do Jari, Jorge, né, quando começou lá, Agora conhece o Laranjal do Jari. O professor agora conhece bem, né? Que era, começou lá na mar mesmo, com chão batido, né? Um negócio, são muitas histórias de superação, não para os alunos e principalmente para a equipe, né? Que estava ali na linha de frente do Desafio, né? Lá no Iapoque, né, Jorge, que era dado aula lá nos altos aquele prédio do hotel, Hotel Paris. Né? Então, olha só como é que né? O desafio na vida das pessoas. Mas agora a escola do Pedro funcionava, né? Era um negócio assim. Depois o anexo. Nós tínhamos um prédio lá um pouquinho para lá da escola do Pedro, na mesma rua. Então, assim, olha assim, Guará, o desafio, o que é o desafio na vida da gente? A gente que vem ao longo dos anos, sabe, acompanhando isso. E eu falo para o Jorge, eu digo, o Jorge, todo mundo sabe que o Jorge é político, todo mundo sabe. O Jorge é apaixonado por política, mas quando se fala no projeto Desafio, o Jorge é 10 vezes mais desafio que político. Falo isso, que a gente vê, nós que somos amigos, a gente que convive com o Jorge, a gente vê a felicidade dele, todos nós estamos felizes. Nós estamos felizes pelo retorno do Desafio, mas o Jorge é impressionante no semblante dele, como cidadão, como professor, né? Então a gente acaba se contagiando também com essa felicidade do Jorge. Ele é incansável, está dando alguma coisa errada, ele vai e busca forma, mecanismo, conversa com um, conversa com o outro, né? E está aqui, olha, hoje isso aqui, olha a realidade, né? Eu tenho certeza que isso aqui vai ser palco de muitos debates, de muitas contribuições para a sociedade macapaense, do nosso Brasil, até internacional. Com certeza vai ter pessoas que vão acompanhar, né, nossas aulas. Então, eu fico muito feliz, pessoal. Quero dizer assim, do tamanho da minha felicidade de poder fazer parte, não como professor, mas como um grande apoiador deste projeto. E eu vou estar sempre, porque é algo que eu também tomei para mim. O desafio também eu tenho aqui como uma parte, né, da minha felicidade, digamos assim. Porque na nossa campanha era impressionante, Edivander. Aonde a gente ia fazer uma reunião, sempre alguém, da mesma forma que vocês eram abordados, como professores, eu era abordado como político. Se o senhor ganhar a eleição, o senhor pensa em voltar com o professor Jorge do Desafio? Não. Como é que o senhor pode contribuir com esse retorno do Desafio? Olha só como é que é algo assim, um apelo muito grande, né? E hoje eu fico muito feliz hoje de estar realizando o sonho de milhares e milhares de pessoas que estão esperando por esse retorno, né? E o sonho, né, de vocês, em especial ao Jorge,
Eu quero assim, deixar isso muito bem claro, não que os outros não sejam, mas o Jorge vamos usar aquele termo, é o pai da criança. Ele tem isso aqui realmente. Hoje eu já sou avô. Já é avô, né, Jorge? Pronto, tá certo. O Jorge é avô. É o avô da criança, né? Então, a gente fica feliz. Inclusive, meu netinho vai dar aula junto comigo. Tem só 6 anos, mas já se colocou à disposição. Olha, o Jorge convenceu ele a ser botafoguense. O Jorge já está convencendo ele a ser professor. E professor de quê? Chuta aí. Física. De física. Professor de física. Já pensou? Então, assim, esse é um momento histórico, é um momento realmente de o desafio se reinventar, de acompanhar a evolução, né? E o mais importante é levar essa aula para dentro da zona de conforto do aluno. O aluno vai estar lá na cama dele, Jorge, e vai estar assistindo a aula do desafio. O aluno vai estar no sofá da casa, vai estar assistindo a aula do desafio. É isso que é bacana, a gente acompanhar, né, o momento. Para quem não sabe, então, vou finalizar com essa história aqui. Não vou citar o nome da pessoa, mas uma pessoa muito influente chegou comigo e disse: Jorge, a babá do meu neto assistiu todas as aulas que passava na TV. Para quem não lembra, o Desafio também tinha programa que passava as aulas integrais na televisão. Todas as noites. Ela disse para mim: olha, a babá do meu netinho, ela ficava lá na sala, na frente da televisão, cuidando do meu neto, não sei onde ela conseguiu aquele material do Desafio, até inclusive depois dei mais material para ela levar para a babá lá. E ela estudou o ano todo assim e passou em Direito. Então isso mostra que para quem quer vencer não tem limite. Nós vamos passar já para a segunda fase do nosso debate, já estamos completando 1 hora aqui de conversa, e eu tenho certeza muito agradável, né? Exato. Essa conversa toda. Olha, por exemplo, o Leonardo Ferreira foi aluno nosso, ele mandou aqui uma mensagem: bom dia, fui aluno do Desafio, estudei em 2013 e 2004. Graças a esse projeto, passei na Unifap no concurso de Pedagogia, passei no concurso público da Educação. Eu lembro dele. Hoje sou professor efetivo há 17 anos. Obrigado a esse grandioso projeto que abriu portas para milhares de pessoas no Amapá. E eu vou finalizar essa primeira parte aqui fazendo um agradecimento especial, queria que vocês me permitissem. Alguém que foi um incentivador incansável. Na verdade, ele foi mais que um incentivador, ele foi a pessoa que me cobrava todas as vezes e deu todo o apoio para que a gente pudesse chegar aqui hoje. E eu já conversei com ele num desses nossos podcasts, desses nossos debates. Eu já o convidei para participar desde que coincida com a agenda dele. É uma das pessoas mais importantes do país hoje, macapaense, amapaense, apaixonado pelo desafio, senador, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Obrigado, Davi. Então aqui, virou realidade, estamos de volta. E daqui a pouco a gente volta, professores, já com o debate. Nós já vamos dar a primeira questão do Enem. Você que está aí, já vamos falar do conflito no Oriente Médio. Enquanto a gente está aqui, as bombas estão estourando lá. A gente vai saber por que essas bombas estão estourando lá. Daqui a pouquinho a gente volta. São 2, 3 minutos para a gente tomar uma água. Vamos mais uma vez ver o vídeo, esse vídeo que emociona todos nós. Emociona. Isso aí. Luciano Huck vai
Continue conosco nesta caminhada. Não discriminamos ninguém, mas precisamos perto de nós de todos que aceitem o desafio de acreditar em seus próprios sonhos. Precisamos de todos que aceitem compartilhar com os outros a experiência de vida e que tenham a certeza de que estarão lado a lado com pessoas muito simples, mas ricas de espírito, guerreiras, que lutam com todas as forças, com brio, de cabeça erguida, com a garra de quem quer vencer, mas não de qualquer jeito, e sim através do conhecimento. Não discriminamos ninguém, mas preferimos caminhar com pessoas que valorizam a vida e fazem da vida esperança, trabalho, luta e vitórias. Pessoas que sabem o valor do suor e das batalhas diárias. Pessoas de verdade, que não têm seus nomes gravados em livros de história, mas no livro da vida, na história do desafio. São heróis do dia a dia, lutando contra a fome, contra a miséria, o desemprego, a violência. Não discriminamos ninguém, mas acreditamos no desenvolvimento, na educação, na juventude, em todas as idades. Que possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens, deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Não discriminamos ninguém, mas precisamos perto de nós de todos que aceitem o desafio de acreditar em seus próprios sonhos. Precisamos de todos que aceitem compartilhar com os outros a experiência de vida e que tenham a certeza de que estarão lado a lado com pessoas muito simples, mas ricas de espírito, guerreiras, que lutam com todas as forças, com brio, de cabeça erguida, com a garra de quem quer vencer, mas não de qualquer jeito, e sim através do conhecimento. Não discriminamos ninguém, mas preferimos caminhar com pessoas que valorizam a vida e fazem da vida esperança, trabalho, luta e vitórias. Pessoas que sabem o valor do suor e das batalhas diárias. Pessoas de verdade, que não têm seus nomes gravados em livros de história, mas no livro da vida, na história do desafio. São heróis do dia a dia, lutando contra a fome, contra a miséria, o desemprego, a violência. Não discriminamos ninguém, mas acreditamos no desenvolvimento, na educação, na juventude, em todas as idades. Que possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens,
deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens, deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Conflito do Oriente Médio. Temos aqui dois grandes especialistas na área, um historiador e um geógrafo, que vão fazer essa contextualização histórica e geopolítica desse problema que hoje o mundo todo está enfrentando, está vivendo, está todo mundo aí meio com medo do que pode resultar. E eu, juntamente com o professor Jonildo e a professora Sanzi aqui, vamos estar aqui também participando desse debate, está livre aqui para a gente fazer as perguntas e você também vai poder mandar as suas perguntas daí, pode interagir conosco. Mas, professor Guara, nós estamos falando de uma região ali do mundo, que a gente, nesse mundo moderno, estamos quase que nos acostumando com os conflitos constantes que tem lá. Mas é uma das regiões mais antigas em termos de civilização, estamos falando aí das civilizações mais antigas que nós temos notícias, vindo aí da Mesopotâmia. Então eu queria entender um pouco, nesse contexto histórico, o que é essa região e esses povos, tanto o povo persa, né, que são ali os iranianos, os árabes que estão ali naquele contexto, e o povo judeu, o povo israelense. Bom, o entendimento dessa área hoje, para nós, chamados de ocidentais, fica um pouco distante, mas nós, do Ocidente, dependemos muito daquilo que acontece lá no Oriente, no chamado Oriente Próximo ou Oriente Médio. E aí a gente tem uma visão histórica daquela região, uma região onde hoje nós temos a República Islâmica do Irã, que era o antigo Império Persa. Esse território ele passou por um processo de transformações. Então me permita, esse império da história. Esse Império Persa, ele teve, em que momento que ele teve a sua maior força e qual a área geográfica que ele se expandia ali? Olha, nós temos ali uma visão de grandes impérios. O primeiro grande império que se estabeleceu naquela área foi o Império da Babilônia, não é? E que teve seu apogeu lá no reinado de Nabucodonosor. Logo em seguida, a Média Pérsia, que é um grupo de povos de duas etnias, os medos e os persas, se unificam e derrubam o Império da Babilônia. Se instala então o Império Persa. A partir de Ciro o Grande vai se estabelecer ali o império por toda aquela área do Oriente Médio. Eles vão ocupar grande parte do Oriente Médio em um período que vai se estender até mais ou menos a ascensão do Islã.
por volta ali do século VII, mais ou menos anos 630, 633, o Império Persa então é dominado pela expansão muçulmana, baseado na Guerra Santa, pregado então pelos primeiros líderes do Islã. E aí o Império Persa ele vai mudando de nome. A partir de então, e aí eu coloquei até aqui uma lista de como esse império vai se modificando, que é para nosso aluno do ensino médio também ter essa visão geográfica, histórica da região. Então, ali por volta do ano 247, Jorge, antes de Cristo, se instala o Império Aquemênida. Esse império é dentro do processo do domínio medo-persa. Logo em seguida, por volta de 224 já depois de Cristo, então você tem de 247 a 224 depois de Cristo, a ascensão do chamado Império Sassânida. Logo em seguida vem um novo império chamado de Império Safávida, a partir de 1501, já do nosso tempo, já da nossa era, século XVI. No ano de 1736, já no século XVIII, tem a ascensão, o 1751, o Império Zandi. Depois eu tenho o Império Qajar, de 1794, aí depois vem a novidade, que é o nome que muda. Já se instala, como hoje nós conhecemos, o Irã Pahlavi, a partir de 1925. E aí quem está acompanhando, de repente, olhar o mapa, que você vai ter a visão daqui a pouco aí, então você já tem a ideia do Irã Pahlavi. Aí vem a grande mudança naquela região. É a partir dessa grande mudança que vai influenciar a vida no Ocidente, inclusive, que é a histórica Revolução Iraniana de 1979. Com a Revolução Iraniana, você vai ter o estabelecimento de uma república muçulmana, de uma república islâmica, e a partir daí você tem também uma coisa que o Ocidente precisa muito: petróleo. Então aquela região da Mesopotâmia, também conhecida no passado como Crescente Fértil, vai passar a ter muita importância para o movimento da sociedade atual a partir do advento do petróleo. Então é o petróleo que vai passar a ser a moeda de troca. Então vai ser interessante para os estados ocidentais terem o controle daquela região. E aí você tem esse controle que vai se estabelecendo a partir da inclusão da Primeira Guerra Mundial, onde até então o grande e poderoso Império Britânico dominava aquela região. Você tem uma região dominada por um grupo conhecido por nós como árabes, que vai se expandir a partir da religião islâmica. Você tem depois, finalzinho do século XIX, um movimento de retomada do território pelos antigos hebreus, depois conhecidos como judeus, depois conhecidos hoje como israelenses. Quando você tem a entrada dos israelenses a partir de 1947 na região, você tem o apoio dos estados ocidentais aos israelenses, e aí você tem a oposição dos estados árabes que não vão aceitar um estado israelense entre eles. Agora parece, para quem está aqui de fora olhando, eu vi inclusive recentemente nas redes sociais uma música de um cantor africano muito bonito, emocionante inclusive, que ele fala mais ou menos assim, que você fica com o Afeganistão, e eu fico com esse pedaço daqui, ou seja, pegaram, parece que sentaram numa mesa depois da Primeira ou Segunda Guerra Mundial e dividiram. Isso aqui vai ser o Irã, aqui vai ser Israel, aqui vai ser o Kuwait e assim. Foi mais ou menos assim. Será que essa é uma das origens desse conflito? Foi feito meio que... Exatamente. A gente chama isso, né, Edivander, de movimento imperialista. Então você tem no Ocidente o Império Britânico muito poderoso, ali por finalzinho do século XIX, aliás, finalzinho do século XVIII, todo o século XIX, os estados europeus pegaram a África, pegaram a Ásia, o Oriente Médio e dividiram entre si. Foi feita realmente uma divisão a partir daquilo que a gente chama de corrida imperialista, somada a uma corrida armamentista. Então, quando você tem a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra imperialista, é uma guerra capitalista. Com o final da Primeira Guerra Mundial, você tem uma mudança em todo o quadro geográfico do planeta. Então, você tem os estados africanos que foram explorados do século XVI até o XVIII no processo da escravização.
Olha como tudo, você que está nos assistindo, tudo está interligado. E o Enem é isso, ele é interdisciplinar. Então você tem ali o século XIX, essa tomada de decisão realmente dentro de uma sala. É incrível isso, existe isso na história, dentro de uma sala, as potências da época se sentaram, colocaram o mapa na parede e fizeram isso. Essa parte é minha, essa parte é sua, em busca de matéria-prima, em busca de território de influência, em busca de energia, para sustentar aquilo que a gente vai chamar de capitalismo industrial. Agora, tanto é que, se tu for olhar na África e na Ásia, né, especialmente a África e o Oriente Médio, as fronteiras são aquilo que nós chamamos de fronteiras uniformes, retilíneas, né? Parece que foram feitas com régua e compasso, e foram, de fato. Exatamente. Quando você tem a continuação da Primeira Guerra, que hoje na história a gente diz que foi só uma guerra, iniciada lá na corrida armamentista, com a corrida imperialista, e termina em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e você tem o início de uma nova fase de conflitos, e esses conflitos eles vão ter muita participação dessa região. Então você vai ter de um lado, no final da Segunda Guerra Mundial, o lado capitalista, azul, defendido pelos Estados Unidos, a OTAN, do outro lado, o lado socialista, de vermelho, defendido pela então antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aquela região, o professor Edivander cita muito bem isso nas aulas dele, vai ser chamada de países não alinhados. O que seriam os países não alinhados? Os países, principalmente do bloco chamado Bloco Árabe, que não se alinharam nem aos Estados Unidos e nem ao bloco da antiga União Soviética. De Bandung. Então eles ficaram a parte disso, só que essas potências estavam sempre interessadas no petróleo, que movimenta o nosso mundo ocidental. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão interferir nesses estados, incentivando guerras entre esses povos, que é uma coisa que a gente olha da parte da história e hoje da parte das relações internacionais, como é que o potência vai incentivar a guerra entre dois povos. Nós tivemos a Revolução Iraniana em 79, logo em seguida a gente tem a eclosão da guerra Irã-Iraque. Então, um bloco apoiou o Irã e o outro bloco apoiou o Iraque. No centro estavam os outros estados árabes lutando entre si e, logicamente, negociando o petróleo com o nosso lado ocidental. Depois você tem as interferências, que não é esse debate, nós vamos fazer isso no outro debate. Os estados africanos também, que enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo guerra lá em vários estados na África, motivado justamente por esse interesse no diamante, interesse no petróleo africano, interesse no ouro da África. Então você tem esse processo de incentivo à guerra, que não é uma guerra somente de estratégia, é uma guerra religiosa. A gente tem que ter um entendimento religioso nisso. É uma guerra étnica. Então é um bloco de países, de povos que não toleram a presença israelense ali dentro, porque a presença israelense é a representação do Ocidente no território deles. É também um conflito, vamos assim dizer, geopolítico. Então é um conflito que ele abarca várias motivações, e que hoje o Irã sendo atacado por Israel pela desculpa de que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares, e por aquilo que a gente entende, o Irã assinou um tratado dizendo que não, ele vai enriquecer urânio para outras motivações. Só que aí alguém diz assim, bom, mas de repente eles vão fazer uma bomba. E onde eles vão soltar essa bomba? Então existem dois alvos. O primeiro é o Estado de Israel, que é mais próximo. E o segundo é o mundo ocidental, representado pelos Estados Unidos. E tem uma coisa, você que está me assistindo, que também, Jorge, eu poderia trazer aqui, que é o sentido de uma guerra profética. Então, você tem alguns teólogos sérios, eu quero também dizer isso, teólogos sérios, estudantes das profecias sérios, e que ontem mesmo me perguntaram para mim, Guara, essa guerra está na Bíblia?
Porque eu ouvi dizer lá na minha igreja, o pastor falou que essa guerra aí está na Bíblia. Eu disse, essa aí que está aí não vejo na Bíblia. Mas tem alguma coisa próximo disso. Então a gente também tem que ver essas situações daqueles que creem na questão do fim dos dias, aqueles que creem na realização das profecias para o povo de Israel. E você tem assim uma gama de debates que vai da história, passando pelas relações internacionais, chegando às questões financeiras, econômicas, a questão religiosa, étnica. Então é um conflito, Agora, se você me permite, que abarca tudo isso. Eu creio que a gente tem que lembrar também de que essa revolução, essa guerra, os dias de hoje, está sendo um combate tecnológico. Cada um quer ter uma arma mais sofisticada, cada um quer ter uma arma mais cara, né? Cada um quer testar os seus artefatos de guerra. Tudo tem uma certa validade, não é somente uma guerra, como a gente fala, étnica, religiosa, profética, seja como for. O que a gente vê é que cada dia ela está mais metálica, né? Ela está mais no controle. O último avião que foi lançado, que é responsável pela destruição desse centro nuclear, ele custou, um exemplo, 200 milhões de dólares. Ele tem uma tecnologia capaz de fazer isso, aquilo. Então, a tecnologia de 1920, dessa primeira guerra do petróleo, evoluiu muito. E essa tecnologia ela está sendo usada como uma supremacia do poderio humano, o que o homem é capaz de construir. Filosoficamente falando, porque assim, eu também sou teóloga, eu também sou filósofa, eu também tenho a pedagogia e outras áreas do conhecimento, levando para um lado ideológico, filosófico, cada um quer determinar ou ser, digamos assim, detentor de um primeiro lugar no mundo. Não é só o dinheiro, às vezes a pessoa tem o dinheiro, não é só o conhecimento, ele também tem que ter a tecnologia, também tem que ter o petróleo. Então, existe muitos elementos da vida humana, né? E não tem essa reflexão humana. A gente fala de números, assim como 11 de setembro, a gente fala de 2.000 mortes sem mexer um músculo da face. Nós estamos discutindo uma terceira guerra mundial ou uma perene guerra, né? Porque a guerra continua e a gente não demonstra lágrimas. A gente fala que foram distribuídas 70 mortes e a gente não consegue refletir sobre essas mortes. E se eu pegar pesado, eu vou perguntar, uma morte na sua família, como seria hoje? Então essa reflexão humana não permeia. Essa reflexão humana, ela não está em topo nenhum. Eles falam de números, eles falam de tecnologia, eles falam até da Bíblia, eles falam da geografia, mas aonde que está a valorização da vida? Aonde que está essa sensibilidade humana de falar de perdas de vida, de falar de valores, filosoficamente falando? Eu peço por isso. A gente assistiu às torres caindo 10 horas da manhã, colorido, bonitinho, aviões, e falava assim, mas nesse avião tinha 370 pessoas, mas não tinha ninguém da sua família, por isso você não chorou, por isso você não se sensibilizou, e às vezes nem com a própria família existe a sensibilidade ou a reflexão filosófica de preservar a vida humana. Então isso hoje está sendo discutido nesse mundo teológico, nesse mundo filosófico. O que nós estamos fazendo no desafio? Não é para valorizar a vida? Não é para dignificar a vida? Não é para dar oportunidade de vida? Então, tem pessoas que estão lá no topo apertando o botão vermelho para a terceira guerra e não conseguem pensar na vida humana, nas crianças que estão lá, nas mulheres que estão lá, né? No que a gente diz desse valor humano? Então, isso é preciso a gente refletir e colocar à mesa também. Agora, em 89, com a queda do Muro de Berlim, o mundo houve uma nova ordem. Essa guerra agora, que é uma guerra que já está acontecendo, os Estados Unidos já entrou ontem na guerra junto com Israel. Essa guerra provavelmente vai ganhar proporções maiores ainda. Professor Edivando, essa nova ordem mundial agora, essa ordem mundial ela pode se alterar, falando da questão geopolítica? Bem, Jorge, a nova ordem,
para muitos tem um prefixo des, é uma nova desordem, ela ainda está, na visão de muitos, em construção. O que a gente vê nesse processo, como a professora Sandra colocou de maneira brilhante, criminoso, é mais do que desrespeito à vida, desrespeito à soberania, à política territorial, à identidade, de todos esses povos. Então, a nível de Enem, você que está me escutando aí, sim, vai cair de que maneira? De várias maneiras, interdisciplinar, transversalmente. Tema de redação não acredito, mas em termos de consequências, sim. Primeiro, nós temos aí uma ideologia, que eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar não é da religião muçulmana, e sim de uma forma radical, extremista, de pessoas que utilizam a religião muçulmana de maneira errada. Então, os terroristas, vamos colocar assim, são grupos que pegam a religião muçulmana, que é formidável, e vão levar à baila a lei islâmica Sharia ao pé da letra. Por exemplo, na lei islâmica, você não pode beber álcool. Na lei islâmica não é permitido, o adultério. Você tem que fazer aquelas 5 orações em direção a Meca por dia, tem que crer em Allah, o único Deus, o único profeta Maomé. E aí você começa a entender que grupos islâmicos radicais, vamos colocar assim, radicalizam de tal forma que colocam nas suas premissas, Jorge, destruição de Israel e seus aliados, rompimento com a cultura ocidental. E isso é grave porque as transnacionais têm no consumismo um grande mote para o desenvolvimento. E aí essas pessoas que são impedidas de consumir já são um problema para as transnacionais, que por um acaso estão nessas grandes potências que engendram a tecnologia. Parafraseando a professora Sânzia, sim, é uma guerra de botões, é uma guerra cirúrgica que vem desde a Guerra do Golfo em 90 no Kuwait, e da importância, pessoal, dos Estados Unidos de estarem presentes, porque eles têm a tecnologia. Já ficou bem claro que Israel não consegue mais um mês de gladiantes de maneira total contra o governo iraniano. E o governo iraniano já sabe que também vai ter prejuízo, inclusive ainda há pouco, nas redes sociais internacionais, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que ainda tem grande poder no governo russo, ele colocou bem claro, Israel está jogando bombas no Irã, mas não jogou na Coreia do Norte. Por quê, Jorge? Porque na Coreia do Norte você já tem a bomba atômica. E no Irã, como o Guarda deixou bem claro, não se tem a certeza de que tem, porque o Tratado de Não Proliferação Nuclear foi assinado. Eles não se encorajaram a partir do momento em que você tem uma mudança no Oriente Médio. A Síria, houve uma mudança lá com a queda do ditador, porque a Rússia abandonou lá os sírios por causa da guerra da Ucrânia. O Irã recentemente integrou os BRICS, onde está o Brasil, onde está a Rússia, onde está a China. O que o Irã agora, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, juntamente com Israel, qual é ainda a esperança do Irã numa reação nessa guerra, uma vez que, aparentemente, pelo que a gente observa daqui, a Rússia não está com aquela força toda agora, porque ela já está com os problemas dela lá para dentro da Ucrânia. A China tem os interesses comerciais delas enormes, gigantes. Exato. E agora já se fala que o Irã pode fechar lá o Estreito de Hormuz, que isso já vai afetar todo o mercado internacional do petróleo e tudo mais. Então, o que o Irã pode esperar ainda? De onde vem o seu socorro agora? O socorro iraniano, na análise geopolítica, teoricamente viria da Rússia e da China. Só que, como você colocou de maneira correta, a Rússia já está numa frente contra a Ucrânia há muitos anos. A China tem um interesse econômico, para ela não é importante conflito nenhum. A gente percebe que conflito algum é importante para o mundo, porque quando você tem uma guerra entre dois países, você acaba expandindo as consequências para o mundo inteiro. Então a guerra da Ucrânia gera problemas para o Brasil, A gente vê que o Brasil importava commodities da Ucrânia e vice-versa, e a Rússia, ela precisa do Irã, Jorge, para matéria-prima de muito armamento utilizado na guerra da Ucrânia. Então a Rússia, ela precisa estar do lado do Irã. Infelizmente, a gente começa a perceber que a Rússia, junto com os Estados Unidos, com a França, com a China, com o Reino Unido, fazem parte do Conselho de Segurança, que parece que agora
ele não tem muita força, porque você tem o interesse de uma nação gigantesca em termos de poder econômico e belicista, que são os Estados Unidos. E eu observo que você fez uma outra pergunta, que depois do fim da Guerra Fria, você parece-me que tem agora um momento de conflitos econômicos. Só que parece que os norte-americanos e alguns outros povos geram um resquício da Guerra Fria com esses conflitos, porque o conflito tem interesse, como o Guara falou, mais do que belicista, é um conflito econômico. Então o Irã, ao entrar no BRICS, entra com o poder econômico, é o poder do petróleo que tem. Só que o problema é que o Irã é persona não grata para os Estados Unidos desde o tempo do Ayatollah Khomeini. E agora o Ayatollah Ali Khamenei deixou bem claro que não vai recuar. Só que mesmo o Ali Khamenei sabe que o Irã não vai suportar a entrada dos Estados Unidos no conflito. Ao entrar nos Estados Unidos, a gente percebe que o próprio Donald Trump, na sua campanha política, disse que ia tirar os norte-americanos de qualquer guerra, ia acabar com a guerra da Ucrânia, ia dar um jeito de acabar com um problema na Palestina, né, que é um problema com Israel e o grupo Hamas. Então é um problema gigantesco. A análise ela vai se agigantando, se avolumando, que mais do que questões do Enem, é uma questão de concurso público, é uma questão, como a Sandra colocou, de humanidade, porque as bombas elas não vão fazer cerceamento de quem é civil e quem é militar. Então já morreram centenas de pessoas no Irã, e a maioria é civil, são crianças, são idosos, são mulheres, e já morreu gente também em Israel que não são militares. Eu peço perdão para fazer um outro comentário relacionado a isso, porque quando a gente fala não só humanidades, mas eu vou dizer da imprevisibilidade dos fatos. Né? Vamos pegar aí a teoria dos grandes pais da química, a química quântica. Você pode às vezes ter o local, você pode ter uma data, você pode ter o fato, mas você não tem ideia de quando vai acabar. Né? Você pode dar a velocidade, mas você não dá o tempo. Às vezes você descobre o tempo, mas não descobre a velocidade. Então, a gente só tem um dos fatos apontando. Então, às vezes, a imprevisibilidade dos fatos, o desenvolvimento, eu creio que ainda tem muitas armas escondidas, né? Eu creio que ainda tem muitas vidas envolvidas. O tabuleiro desse xadrez de guerra, ele vem aí sendo modificado. 1920, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a OTAN, que faz parte lá da ONU, 1945, 48, são mais de 190 países que assinaram a Declaração do Homem, que constituíram lá todas as instituições mundiais. A ONU está enfraquecida agora, né? Então, se não se manifestar urgente, se não tiver interferência, o que a gente vê, por enquanto, e me perdoe, e me corrija se eu estiver errado, a gente só vê o poderio das armas. A gente não vê o poderio das palavras, a gente não vê o poderio dos grandes líderes, mesmo sendo este mapa um mapa muito religioso. Tudo está na mão de Alá. Então o povo tem uma força, tem uma fé, a religião move montanhas. Então tem guerras que são previstas para 6 meses, 3 meses e duram anos. Né? Então a gente ainda tem essa movimentação dessas energias culturais, religiosas, de formação pessoal do seu povo. Então isso às vezes pode durar um pouco mais, ou com um botão vermelho apertado, quem tiver mais arma, destrói. Aí é uma outra divisão, não só enfraquecimento, o que a gente assim chama... como se enfraquece um órgão, vai surgir um outro vitorioso. Só muda o momento, mas... Vai surgir um outro eu queria, vitorioso. agora já caminhando para o final aqui do nosso debate, do nosso primeiro podcast, eu queria aqui para Edvander e para o Guara, de forma bem direta, para quem está lá acompanhando, eles que estão nos acompanhando, que vão fazer o Enem, que eles têm que focar em relação a esse conflito, qual é a probabilidade de vir isso no Enem, de que forma os alunos têm que encarar esse estudo aí para resolver a questão que vem no Enem. Três situações. A primeira, na geografia, a gente fala muito no lugar, aquela questão subjetiva do afeto, da identidade, vamos dizer assim, do amor à pátria, do amor ao local, daquilo que a gente se identifica, né?
E aí, então, a gente vê muito na questão do Enem, questão de imigração, não em redação, que já caiu. Mas muita gente vai fugir do Irã, inclusive muita gente está fugindo do Irã, do Israel, para outras nações, inclusive para o Brasil. E entrar naquela questão, para onde esses caras vão trabalhar, é a questão para onde esses caras vão ficar, para onde vão submeter-se na questão da integração ao nosso país em nível de Brasil. Outra coisa, questão econômica, ficou bem claro, sim, é verdade, o Estreito de Hormuz, aquele pedaço que fica entre a pontinha lá da Península Arábica e o Irã, para onde saem os navios petroleiros. Se for fechado, até porque quando tem guerra, Joanildo, fecha assim mesmo. O preço do barril vai ficar lá em cima. E nós já falamos de um país que tem estabilidade econômica já há alguns meses reais, e pode haver uma inflação. E pode haver um problema porque nós movimentamos, sim, o nosso planeta, e o Brasil não é exceção, a partir das fontes hidrocarbonéticas, do petróleo, do combustível, do petrolífero. Então, isso vai dar um problema para o mundo e para o Brasil. E em terceira, a questão do papel do Brasil em relação ao conflito. O presidente já deixou bem claro que é contra o conflito. Só que a gente tem que ficar bem cientificamente falando, em cima de um muro, porque a gente tem que agradar, infelizmente, a gregos e troianos. Quando você vai defender um grupo terrorista, você tem que levar em conta que você defende gente que está matando pessoas. E quando você defende um grupo de um país como Israel, que está defendendo a sua soberania, mas está tentando detonar com o país justamente porque tem medo ou receio de que possa acontecer um conflito nuclear que vai atingi-lo, então realmente nós temos problemas sérios. Inclusive pode cair questões em física sobre fissão e fusão de átomos radioativos. Que vai ser um outro tema, mas vai cair isso daí na tua prova do Enem, sem dúvida. Eu tenho certeza absoluta que envolve então o lado cultural, o lado econômico e o lado geopolítico, tecnológico no meio da economia, até porque sem a presença norte-americana, os israelenses não estavam detonando aqueles drones, aqueles mísseis balísticos que vêm do Irã. Lembrando que na guerra de 90 do Kuwait já tinha os mísseis Tomahawk e Scud, que eram extremamente inteligentes, né, Guarda? Então, essa é a questão. Para o Enem, pode esperar, e não esquece daquilo que o pessoal da sociologia, da filosofia e da história coloca bem claro: choque de civilizações. Você tem agora um novo momento, não somente aquela guerra contra o terror do George W. Bush em 2003, quando os atentados do World Trade Center, né? Então agora nós temos a baila, novamente esse conflito étnico-cultural que está sendo orquestrado por grandes nações, que é a questão Israel contra o pessoal lá da Palestina e agora contra o pessoal persa do Irã. Professor Guarda, justamente os tem que focar nessa questão do Enem. É justamente nisso que o Edivan determinou a fala dele. Choque de civilizações. Então, após o fim da chamada Guerra Fria, uma nova ordem se estabeleceu. Então, quais são os conflitos que nós temos hoje? Não são tão econômicos, não são tão de espaços estratégicos de dominação. São choques étnicos. Nós hoje damos aulas da Segunda Guerra Mundial e hoje a história diz que a Segunda Guerra, por exemplo, foi uma guerra étnica. Não é? Você tem ali o extermínio de mais de 6 milhões, não só de judeus, de ciganos, que foram perseguidos pelo bloco do eixo daquela época. Hoje você tem esse choque de sociedades, de civilizações que pensam diferente, que se comportam diferente. Um outro ponto que o aluno deve ter atenção é no desenvolvimento da tecnologia. Vivemos hoje a chamada geração digital, a geração Z, a tecnologia está em nossas mãos. Então a questão desse conflito pode ser trabalhada por um elaborador da questão a partir desse aspecto do desenvolvimento tecnológico. Você não está tendo uma guerra em que soldados estão se enfrentando. Você está tendo uma guerra no ar. De mísseis. Você tem uma guerra de mísseis, de drones, de tecnologia. Artificial, né? Então, o aluno pode e deve focar nisso. Trabalhar a questão da tecnologia sendo aplicada ao conflito e entender esse choque de civilizações. Nós temos a civilização ocidental, capitalista, burguesa, cristã, que é a nossa sociedade. Do outro lado, eu tenho uma outra sociedade que se debruça em cima de um livro sagrado, de um só Deus, e que tem na promessa desse Deus a posse daquela terra. E aí você tem um choque de culturas. Então o aluno
pode e deve focar nesses 3 aspectos: choque de civilizações, a questão da tecnologia sendo utilizada para conflitos, a presença da tecnologia hoje nas guerras modernas, nas guerras atuais, e essa questão cultural, essa questão étnica. Então, se o aluno focar e trabalhar bem isso a partir lá da história, desde o surgimento da Pérsia, o desenrolar dos conflitos naquela região até os dias de hoje, e aí o aluno vai ter uma fundamentação muito boa, uma preparação muito forte, para ele olhar uma questão que vai cair no Enem sobre o conflito e resolver isso, trabalhando inclusive a partir do final da chamada Guerra Fria e essa nova ordem que a geografia já chama de desordem mundial. Então, como é que o mundo hoje está sendo colocado dentro de uma nova forma de situação, que é a tecnologia, que é a presença da inteligência artificial, que é a presença da questão de uma tecnologia que quer interferir na minha forma de ver o mundo, de perceber o mundo, na minha forma cultural. Então eu tenho a ideia de que o Ocidente é o inimigo, o grande inimigo, porque ele quer impor isso numa cultura que é milenar. Então você tem esses choques de sociedade, civilizações muito fortes. Eu acho que o aluno focando nisso, ele vai se dar bem. Sem dúvida. Excelente. Deu para perceber um pouco o que é que vai ser o desafio, né, Junildo? Jorge, tem um componente de linguagem chamada TIC, que ninguém percebe isso na prova de linguagem. É tecnologia da informação e comunicação. E no último Enem do ano passado eu quero mais 5 questões só de tecnologia, as novas tecnologias que caem no Enem como componente. Sempre. Então pronto, olha, tá aí. Começamos hoje já. Obrigado pela aula que foi dada aqui, né, aos professores. Obrigado a quem nos acompanhou. 2 horas aqui que parece que passou rápido. Bem rápido. Já acabou. E já acabou. Estamos já indo para a parte final. E eu quero só lembrete, amanhã iniciam as nossas aulas, vamos iniciar com força total. Você vai estar recebendo o link via WhatsApp, via e-mail, fique atento. 3 da tarde em ponto começam as nossas aulas e daí para frente não para mais. Você teve só um aperitivo aqui do que é que vai ser física, matemática, química, literatura, história, geografia, espanhol, redação, enfim, você vai ter tudo que você precisa para passar no Enem, passar no concurso. Obrigado mesmo. Vamos lá, o desafio de volta com força total. Obrigado, professores. E domingo que vem nós vamos voltar com o nosso podcast Desafio. Amanhã, desafio de volta. Estreia 3 da tarde. Nós precisamos perto de nós de todos que aceitem o desafio de acreditar em seus próprios sonhos. Precisamos de todos que aceitem compartilhar com os outros a experiência de vida e que tenham a certeza de que estarão lado a lado com pessoas muito simples, mas ricas de espírito, guerreiras, que lutam com todas as forças, com brio, de cabeça erguida, com a garra de quem quer vencer, mas não de qualquer jeito, e sim através do conhecimento. Não discriminamos ninguém, mas preferimos caminhar com pessoas que valorizam a vida e fazem da vida esperança, trabalho, luta e vitórias. Pessoas que sabem o valor do suor e das batalhas diárias. Pessoas de verdade, que não têm seus nomes gravados em livros de história, mas no livro da vida, na história do desafio. São heróis do dia a dia, lutando contra a fome, contra a miséria, o desemprego, a violência. Não discriminamos ninguém, mas acreditamos no desenvolvimento, na educação, na juventude, em todas as idades. Que possamos ter além do básico, saúde, paz, emprego, segurança, possamos muito mais, o direito de sonhar e ver nossos sonhos se tornarem realidade. Jovens, donas de casa, humildes, brancos, negros, índios, interioranos, homens,
deficientes, solitários, tristes, urbanos, talentosos, únicos. Continue conosco nesta caminhada. Não discriminamos ninguém, mas precisamos perto de nós de todos que aceitem o desafio de acreditar em seus próprios sonhos. Precisamos de todos que aceitem compartilhar com os outros a experiência de vida e que tenham a certeza de que estarão lado a lado com pessoas muito simples, mas ricas de espírito, guerreiras, que lutam com todas as forças, com brio, de cabeça erguida, com a garra de quem quer vencer, mas não de qualquer jeito, e sim através do conhecimento. Não discriminamos ninguém, mas preferimos